Jovens e velhos santistas, estamos em mais uma semifinal de Campeonato Paulista. E olha que a gente nem lembrou de comentar que este resultado, acho até que a passagem de fase, da primeira fase, já colocou o Santos na Copa do Brasil de 2026, Ficou tão mal acostumado com essas contas, que já na semifinal, então, pelo Campeonato Paulista, estamos na Copa do Brasil de 2026. Aliás, um recado aqui, não sei se já está pago, nada contra Bragança Paulista, que é uma cidade onde eu sempre paro para almoçar quando eu vou a Águas de Lindóia, mas uma provinha a mais para o social media do Bragantino, não sei se ele está lá ainda, quando ele brincou na desgraça do Santos com o Arerê, o Santos vai jogar a Série B, então já é o segundo Campeonato Paulista seguido em que o Bragantino fica pelo meio do caminho diante do Santos. Aquela história de que grandeza não se compra, preciso se conquistar, e o Bragantino precisa conquistar muito ainda para discutir com o Santos no mesmo nível, mesmo nós estando numa fase, o clube estando numa fase ruim, e claro que agora com um aporte de dinheiro que a gente não sabe de onde vem, mas especialmente pela presença do Neymar, que é sempre importante destacar, está no Santos porque decidiu estar no Santos, É claro que teve todo o trabalho de convencimento, importante, a gente não pode ser injusto, Fosse talvez outro dirigente do Santos, ao invés do Marcelo Teixeira, talvez ele não tivesse voltado, mas no final das contas o que pesou foi a palavra dele, Neymar. E não se incomodem com essa falação toda aí de Barcelona e tal. Quem tem visto os jogos do Barcelona, e o pai do Neymar não é idiota, ele sabe muito bem que para ele chegar no nível elevado na Copa do Mundo, ele tem que ir aos poucos, crescendo devagar, e o Neymar não está na rotação de voltar para a Europa, porque hoje ele seria reserva no Barcelona, ele ainda não tem o pique, o segundo tempo do Neymar geralmente ele cai de produção, fisicamente, e aconteceu de novo no jogo contra o Bragantino, mas o pouco que ele faz no jogo já é suficiente para resolver, e eu brinquei aqui no pré-jogo, inclusive, que faltava ele fazer um gol de falta, porque ele fez um de pênalti, um de escanteio, faltava fazer um gol de falta. Vocês lembram que eu disse isso? Pois é. E ele fez o gol de falta. Então, assim, eu até desconfio que se o Neymar não tivesse no Santos, o Santos talvez até tivesse classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, mas talvez tivesse classificado aos trancos e barrancos, precisando de pênaltis e tal, contra o Bragantino, enfim. Poderia ter sido eliminado na primeira fase, talvez tivesse muito mais dificuldade para passar, talvez tivesse classificado em segundo, vai saber, então assim, o Neymar faz toda a diferença na campanha do Santos, e os números dele são impressionantes, ele tem 3 gols e 3 assistências no campeonato, 53 minutos para participar de gols, 7 finalizações, sendo 4 no gol, teve uma de pé esquerdo de novo neste domingo que ele deu trabalho para o goleiro, 14 passes decisivos, 5 grandes chances criadas, 9 dribles certos, 13 faltas sofridas. Essa informação é do SofaScore nos últimos 4 jogos e uma pontuação de 8,30. Hoje ele até jogou um pouquinho mais do lado esquerdo. Aliás, eu queria lembrar da má vontade de alguns, quando, por exemplo, logo nos primeiros jogos, alguém fez uma estatística lá, Neymar erra todos os dribles que tenta no jogo. Acho que no jogo contra o Novo Horizontino, mas ninguém viu os passes que ele distribuiu para os atacantes do Santos finalizar. Má vontade, matériazinha safada, falando que Neymar erra todos os dribles no jogo, é uma matériazinha safada, É má vontade, é querer caçar clique, essa desgraça que é hoje em dia, que impregnou o jornalismo brasileiro, que é o caça-clique, Porque se não clica, não monetiza, se não monetiza, não dá audiência, não tem anunciante e tal, Quem sabe os nossos anunciantes também, como os do Canal 10, graças a Deus, procurem associar a marca das suas respectivas empresas com qualidade de conteúdo oferecido e não em quantidade de visualizações, porque tem muita gente que tem muita visualização e o trabalho é uma grande porcaria, vamos combinar, Enfim, só queria chamar a atenção para esse detalhe. Então o Neymar é decisivo, foi de novo, fez um gol de falta, é um típico gol de falta que você não vê no Brasil, porque ninguém tem a velocidade de raciocínio e o jeito de bater na bola que ele tem, Todo mundo quer fazer um gol de longe, um gol por cima da barreira e tal, como foi o lance do escanteio,
quem é que bate, né, o escanteio daqueles? Esse final de semana teve um monte de jogo. Teve jogo do Corinthians, teve jogo do Palmeiras, teve jogo do Vasco e do Flamengo, teve jogo do Fluminense. Quem é que conseguiu fazer um gol olímpico igual o Neymar, né? E outra, por falar em gol olímpico, no escanteio que ele bate, que sai o gol do Schmidt, ele bate de 3 dedos. Ele dá uma cacetada na bola a meia altura que o goleiro do Bragantino se embanana todo. E aí sobra para o Schmidt, com categoria, fazer o segundo gol do Santos. Eu tenho uma crítica a fazer à atuação coletiva da equipe. Mas antes, só reforçando, espero que o que aconteceu do Neymar ter sentido a perna não seja nada de mais grave. Acho que ele ainda está muito longe do nível ideal para a seleção brasileira e até para pensar em jogar na Europa, mas para o Santos e para o futebol brasileiro ele sobra. Se ele produzir 50 minutos por jogo, é o suficiente para ele construir os resultados para o Santos. E aí o Pedro Caixinha tem que saber utilizar o seu banco de reservas. Vai ser um outro ponto que eu vou colocar. Foi uma partida sólida, os números provam isso, posse de bola, finalizações, mas eu acho que é algo que o tempo talvez dê ao Santos, né? Um pouco mais de tempo, um pouco mais de entrosamento, de entendimento, algumas coisinhas que eu acho que precisam ser corrigidas e talvez corrigidas logo, porque o Santos vai jogar fora de casa semifinal, não tem escapatória, classificando São Paulo ou Novo Horizontino no jogo desta segunda-feira não vai fazer diferença, só vai decidir se o Santos pega o Palmeiras ou se pega o Corinthians, porque os dois venceram, né? Não tem chance do Santos enfrentar o São Paulo ou o Novo Horizontino nesta fase do Campeonato Paulista, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa abertura e trazer esses detalhes a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante também, no delivery noturno, porque a Osteria também tem pizzas para você. Conheça mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E para finalizar, o nosso Pix, em modo carnavalesco, festa da classificação carnavalesca do Santos. Ajude o Canal 10 no nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, assim, as questões pontuais. Eu não entendi de novo a entrada do Veron no time. No final do jogo, o Veron ficou quase que como um falso 9. Para isso, era melhor ter entrado o David Washington, né? Eu achei que o Caixinha abdicou demais do ataque. Até entendo a entrada do Luan Pérez no final, mas ele podia ter colocado um jogador para puxar o contra-ataque, para dar trabalho para a defesa do Bragantino. Não vejo ainda no Veron intensidade suficiente que justifique a entrada dele no time. Sinceramente, não entendo. Ainda mais quando você tem opções como um David Washington no banco. O Soteldo saiu bravo, espero que tenha depois esfriado a cabeça, porque é um elenco hoje mais qualificado. Ele é mais um no grupo, ele não pode ficar dando chilique toda hora que é substituído. A despeito de eu ter achado que o Caixinha errou, né? O Guilherme não jogou nada, foi a pior partida do Guilherme em muito tempo, até porque ele não fez gol, mas ele também tomou várias decisões erradas. Então, assim, não justifica a reação do Soteldo, mas o Roleiser podia ter entrado e o Soteldo podia ter ido para a esquerda, né? Ia dar muito mais opção. Eu entendo a questão tática do Guilherme e tal, mas já estava entrando o Tassiano, né, para recompor ali. Então, achei que o Caixinha nessa pisou na bola. O Soteldo não precisava ter saído, podia ter muito bem ter tirado o Guilherme. E é o que eu digo, o Guilherme é muito esperto, né? Ele virou parça do Neymar, isso não pode servir como justificativa para mantê-lo no campo até a última virada do ponteiro. Claro que ele saiu depois, mas aí se justificou com os 3 zagueiros, a entrada do Luan Pérez, mas achei que o Caixinha errou. E agora uma questão para os jogadores. Eu acho que o time do Santos ele tem chegado com muita facilidade ao ataque, mas não precisa trocar passes curtos
e envolventes o tempo inteiro dentro da área do adversário. O time está solidário demais para o meu gosto. Tem que ser um pouco mais egoísta em alguns momentos, chutar mais no gol, né? Teve lance com o Soteldo, teve lance com o Sherman, teve lance com o Tiquinho, teve lance com o Guilherme, teve lance com o Neymar. Precisa até porque era um jogo muito perigoso. O Santos pegou o adversário mais enjoado entre todos os que passaram, os do interior, e no final das contas o Campeonato Paulista é sempre assim, né, via de regra. Claro que eventualmente um ano ou outro um do interior chega, mas é aquilo. Os times do interior têm muita força no começo e depois, na hora do vamos ver, já são 3 grandes na semifinal do campeonato. Falta o São Paulo contra o Novo Horizontino. Então, assim, pode fazer falta num jogo de um nível que exija mais concentração. Então, só um detalhe, não estou criticando a atuação do Santos, nada disso. A atuação foi muito boa, né? Os números provam isso, eu vou trazer os números aqui para vocês. Mas é só um detalhe que eu, assistindo o jogo, aquilo me dá um sofrimento. O time troca um passe para lá e ninguém chega arrepiando, né? O Escobar que meteu uma paulada uma hora lá de pé direito e tal, precisa chutar mais no gol, mais até do que chutou. O Santos chutou 10 vezes contra a meta do Bragantino, mesmo número da equipe de Bragança, só que o Santos acertou 4 chutes e o Bragantino acertou 3. E a despeito do time de Bragança ter se soltado para o ataque, né, ter tentado jogar, ainda assim o Santos terminou com mais posse de bola, 53 contra 47, trocou mais passes, teve mais precisão de passe, não foi igual, né, 79%. Faltas foram 13, o Santos fez mais, o Bragantino fez 11, tomou 2 cartões, impedimentos o Bragantino teve 1, escanteio foram 2 para o Santos e 1 para o Bragantino, ou seja, nos grandes números da partida, o Santos foi melhor do que a equipe de Bragança. E só reforçando aqui a questão da classificação, o que precisa acontecer para definir. Se classificar o São Paulo ganhando, o Santos pega o Corinthians. Se classificar o Novo Horizontino ganhando, o Novo Horizontino fica em quarto, mas ele só fica em terceiro no geral se ele tirar a diferença de saldo. Ele iria às mesmas 5 vitórias. Não, o Santos já tem 6 vitórias, não dá mais, né? O Novo Horizontino só pode ir a 5 vitórias, o Santos já tem 6 vitórias. Então, assim, se der o Novo Horizontino, ele fica em quarto e o Santos pega o Palmeiras. Se der o São Paulo no tempo normal, o São Paulo fica em terceiro e o Santos pega o Corinthians, né? Tem a chance do São Paulo classificar nos pênaltis. Aí ele fica com 20 pontos e aí dá Santos e Palmeiras também, e Corinthians e São Paulo. Enfim, o Santos vai pegar o Corinthians ou o Palmeiras no domingo que vem, ou no Allianz Parque, ou lá na Arena de Itaquera. Não tem escapatória, né? A diferença é que o Palmeiras, se eu não me engano, não tem nenhum compromisso este meio de semana. O Corinthians vai a Guayaquil enfrentar o Barcelona pela Libertadores. Pode ser um complicador para o time do Parque São Jorge, e o Santos menos desgastado, como aconteceu contra o Bragantino, e o Corinthians mais desgastado. Enfim, eu acho que o principal objetivo foi cumprido, que foi passar desta primeira fase, classificar, chegar à semifinal, porque é uma obrigação no estado que tem 4 grandes clubes. O Santos não pode nunca estar fora da semifinal do campeonato, tem que estar sempre presente ali, e está mais uma vez. E se chegar na final, com 2 jogos, aí vai ter a prerrogativa de ser mandante de uma partida, né? O Santos pode até ser o mandante se o São Paulo classificar e eliminar o Palmeiras e o Santos ganhar no tempo normal e tal, aí faria um segundo jogo em casa e um primeiro jogo fora. Ainda existe essa possibilidade, mas vai depender do jogo desta segunda-feira. Então foi uma partida que teve o Neymar como destaque, obviamente, né, pelo que ele fez em campo. Ele sobra, mesmo não estando 100%. Schmidt foi muito bem, aliás, é mais uma prova do bom trabalho do Caixinha, né, porque ele começou com o Tomás Rincon como titular, com o Pituca, ele mudou a dupla de volantes, ele colocou o Gabriel Bontempo, que só saiu porque tinha um cartão amarelo, e o Schmidt cresceu muito, ou seja, foi a visão do treinador, né, assim como ter dado o braço a torcer, de ter colocado o Gil, enfim, e ter colocado depois o Sherman. O Sherman teve algumas dificuldades na defesa, como aliás acontece regularmente, mas deu conta do recado. O time no geral foi muito bem.
O Roleiser entrou, mostrou que tem uma arrancada, que tem categoria, mas ainda não dá para a gente analisar como é que vai ser a participação dele. A gente tem muita fé, muita esperança que ele vá bem, mas ele mostrou qualidade, mas também num momento em que o Santos já estava mais retraído do que atacando. E ficou, né, aquela expectativa para que o David Washington reestreasse, mas não foi possível. Então, assim, números absolutos, o Santos foi muito bem. O Neymar faz toda a diferença para esse time. Na defesa, mais um jogo que não toma gol. É importante que se diga, tomou uma bola na trave perigosa, né? Ali, se aquela bola entra, o jogo podia mudar de figura. Então, até com sorte, o Santos está quase 15 mil pessoas na Vila Belmiro, mais de R$1 milhão de renda, né? O que é muito raro. Só acontece quando o Santos bota o ingresso lá em cima. E agora é ter essa preparação desta semana com muita tranquilidade, com muita seriedade e para o próximo jogo sem medo de Corinthians ou de Palmeiras. Eles também têm que temer o Santos, porque o Santos só perdeu do Palmeiras no estertor da partida, naquele gol besta no finalzinho, né? Perdeu do Corinthians, mas sendo superior taticamente dentro da casa do adversário. E agora nós vamos tentar de novo buscar uma vaga na grande decisão. Que seja uma semana produtiva e que os jogadores possam fazer uma grande semifinal contra um rival em mais um clássico no Campeonato Paulista. Então é isso, vamos comemorar carnavalescamente este 2-0 sobre o Bragantino, a vaga na semifinal da competição. Mais dinheiro que entra, mais exposição, mais um jogo com o Neymar em campo, porque imagina, se o Santos não classifica, só ia ter jogo oficial contra o Vasco no final do mês, lá pelo Campeonato Brasileiro. Nós queremos ver o Santos em campo e disputando, sem medo, porque essa é a história do clube e a gente jamais pode esquecer disso, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.